Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Dando prosseguimento às questões enviadas pelo canal Pensa Brasil, esse episódio vai tratar sobre peronismo. Quem já não ouviu falar desse fenômeno que se encontra presente na história da Argentina e na sociedade argentina até hoje? O que se convenciona chamar peronismo, na verdade, é o movimento nacional justicialista. E se chama movimento porque os peronistas não acreditavam em partidos políticos. Nós estamos falando de épocas bem diferentes. A origem do peronismo está na década de 40. Bastante inspirado no regime do Mussolini. Existem alguns aspectos que entrelaçam o peronismo ao varguismo, ao fascismo e que perpassam alguns dos totalitarismos da primeira metade do século XX aqui no Ocidente. No caso do peronismo, nós temos alguns pontos que não são em comum com os outros totalitarismos e temos alguns que se repetem em todos esses regimes. Peronistas se opunham ao caudilismo, o que é bastante irônico porque o próprio movimento social passou a ter o nome do seu principal caudilho, que foi Juan Domingo Perón. A ideia central do peronismo é que a democracia consiste em atender aos interesses do povo e que o povo são apenas aqueles que trabalham. É por isso que o peronismo, assim como o varguismo, recebeu de alguns cientistas sociais e historiadores o rótulo de populismo. E muito cuidado na hora de usar esse rótulo, principalmente de aplicá-lo a qualquer governo dos dias de hoje. O populismo tem lugar e hora na história. O uso desse conceito fora desses termos é anacronismo, muito cuidado. É chamado de populismo exatamente por eleger o povo como sujeito. Juan Domingo Perón fez alianças com os setores sindicais dos trabalhadores argentinos. É bom que se diga que, diferente do Vargas, que tomou o poder e posteriormente implantou uma ditadura, Perón foi eleito e reeleito. Ele foi eleito em 1946 e reeleito em 1951, sendo derrubado por um golpe militar em 52, indo para o exílio e voltando à Argentina na década de 70, sendo reeleito em 1973. Perón era uma figura diferente de caudilho. E embora os peronistas não gostem do termo caudilho, é necessário que se veja que a maioria desses regimes populistas dos anos 40 e 30 acabou desenvolvendo um forte culto à personalidade. O que diferencia os populistas dos caudilhos tradicionais é muito mais o lugar social que ocupam e quem é seu interlocutor entre a população do que propriamente seus métodos. Porque, no final, a maior parte desses governantes acabaram impactando o imaginário popular de tal maneira que foram tratados como caudilhos posteriormente. O peronismo ou movimento justicialista assume o nome de movimento exatamente porque se opõe àquela política
partidária tradicional e defende que o partido é só um meio para obter o poder, e uma vez no poder tem que se realizar a vontade do povo. O povo são aqueles que trabalham, e os que trabalham se agrupam em sindicatos. Esses sindicatos acabam atrelados à política estatal, numa simbiose em que um apoia ao outro. É interessante que a figura do Juan Perón acabou sendo superada em termos de mística por sua primeira esposa, Eva Duarte, a famosa Evita, que se tornou um ícone até da cultura pop posteriormente devido àquela ópera rock medonha do Andrew Lloyd Webber. Mas é interessante ver que a construção desse tipo de regime passa por uma construção mítica também. Eu tenho algumas sugestões que eu gostaria de passar. Para entender um pouco desses regimes totalitaristas de viés populista, eu recomendo A Sacralização da Política, do Alcir Lenharo, que é um livro bastante difícil de ler. O Alcir foi meu professor e esse livro foi escrito numa linguagem que não é comum à historiografia. É uma linguagem muito mais ligada aos símbolos, à semiótica, às leituras sobre o poder, e nesse ponto ela é muito mais Foucaultiana que marxista. Isso torna difícil a leitura para quem não tem esse conjunto de referências, mas é uma leitura que vale a pena, porque trabalha com todas essas místicas da propaganda dos regimes populistas e do modo como esse tipo de propaganda se apropria da imaginação popular e passa a ocupar nichos nessa imaginação. O modo como esses mitos da propaganda se perpetuam década após década e deixam lembranças construídas. Eu considero esse livro importantíssimo para entender esse tipo de totalitarismo. Outra sugestão que eu tenho, e aí vai uma parte. Perón foi deposto em 52 e partiu para o exílio. E a partir daí, vários regimes militares e intermitências civis se sucederam na Argentina de maneira bastante dramática. E a figura de Perón no exílio adquiriu um caráter meio sebastianista. Para quem não sabe, sebastianismo é como nós historiadores chamamos um fenômeno recorrente na cultura ocidental. A maioria de vocês deve lembrar daquelas lições sobre o reino de Portugal e de como o rei Dom Sebastião se perdeu na batalha de Alcácer Quibir e seu corpo nunca foi recuperado. E durante décadas a população portuguesa esperou pela volta de Dom Sebastião. O sebastianismo vai muito além dessa questão portuguesa. O sebastianismo é aquela noção da volta do escolhido, que faz parte do imaginário ocidental há séculos e séculos. Muito antes de Dom Sebastião encarnar esse tipo de mito, já existiam as lendas do rei Arthur, nós lidamos com essa ideia do escolhido que foi banido ou assassinado ou que desapareceu e que um dia vai voltar e estabelecer o reino. Tem um quê apocalíptico, quer dizer, é um daquele momento em que esses mitos se interligam e acabam produzindo ramificações. Então, durante a década de 50 e a década de 60, Perón, embora longe da Argentina, foi onipresente na política e onipresente no imaginário
do povo argentino que aguardava o seu retorno. Nesse sentido, os justicialistas, os peronistas, formaram seu partido político e batalharam muito na estrutura política argentina. É interessante que o justicialismo é uma ideologia de centro-direita, mas nos anos 60 para os 70 surgiram os montoneiros, que foram um braço armado do justicialismo e que muitos deles se entendiam como de esquerda. Em toda a minha infância e adolescência eu jamais entendi como é que um peronista podia ser de esquerda, porque meu pai, como todo comunista, considerava os peronistas um bando de fascistas. Então a minha referência pessoal era de que os montoneiros eram um bando de loucos. Hoje, como historiadora, eu tenho outras perspectivas. E é por isso que eu recomendo que vocês pesquisem um autor chamado Héctor Ricardo Leis. Vai passar aqui embaixo. Que foi montoneiro na Argentina, que posteriormente fugiu da ditadura e acabou radicado aqui no Brasil e lecionando em uma universidade do sul do país. Existem obras dele em português. O que eu li recentemente, esse aqui que está em espanhol, Um Testamento dos anos 70, Terrorismo, Política e Verdade na Argentina, que é um livro muito instigante. Eu recebi do meu amigo Carlos Brinciotti de Buenos Aires e peço licença a vocês. Muchas gracias, Carlos. Foi excelente, me ajudou muito a dimensionar uma série de outras leituras e espero que podamos encontrar-nos para conversar qualquer dia. Então, eu recebi esse livro do meu amigo e a leitura dele é extremamente interessante. Mostra que o peronismo adquiriu dimensões que foram muito além do próprio Perón. Nos últimos anos, na Argentina, a maior parte dos presidentes eleitos são desse partido justicialista. Menem, Duhalde e os Kirchner são peronistas, ou se apresentam como peronistas. Então, o peronismo vai muito além do período de gestão lá nos anos 40 para 50 do Perón. Vai muito além daquele primeiro momento populista. A própria história da Argentina acabou sendo marcada pelas pautas peronistas. A ideia do sindicato forte, a ideia de que o povo são aqueles que trabalham, a ideia de que os partidos políticos nada significam e que a democracia deve servir essencialmente a realizar a vontade daqueles que trabalham. É muito importante que se estude a Argentina para entender esse tipo de fenômeno e que se estude também os totalitarismos da primeira metade do século XX. Nesse sentido, a obra da Hannah Arendt continua extremamente atual. Eu sugiro que, para entender melhor, também se visite um pouco a produção cultural argentina. Filmes, músicas, literatura. Sempre que tentamos entender como é que um determinado processo político ou histórico impactou um país ou uma população, é necessário que se conheça mais sobre essa população e sobre a história desse país, porque senão corremos o risco de classificar os processos políticos e históricos como se algo que acontece na Argentina pudesse ser idêntico a algo que acontece na França, ou no Brasil, ou na República Dominicana. É necessário que se tenha a consciência de estudar as diferentes nações e sua história antes de sair rotulando, antes de sair
tendo esse tipo de leitura extremamente rasa. Então, fica aí esse tipo de dica. Procure leituras de apoio, procure entender a cultura da Argentina para entender melhor o peronismo. Qualquer dúvida, qualquer outra pergunta, já sabem, é só me procurar lá no Facebook, na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar por aqui. Se a sua pergunta for rápida, eu respondo via internet mesmo. Se ela for interessante e puder render um debate maior, ela vira um vídeo e é postada aqui no canal. Eu demoro, mas respondo.